A Justiça da Paraíba manteve a prisão domiciliar do médico Fernando Paredes Cunha Lima, condenado a mais de 22 anos por abuso sexual infantil, negando o recurso do Ministério Público do Estado. A decisão foi tomada pela juíza Andréia Arcoverde Cavalcante Vaz, da Vara de Execução Penal de João Pessoa, que considerou a medida adequada aos fatos e à lei. O recurso do MPPB contestava a decisão do juiz Carlos Neves da Franca Neto, que em dezembro de 2025 havia concedido prisão domiciliar a Cunha Lima por 180 dias com monitoramento eletrônico, levando em conta sua idade, 82 anos, comorbidades graves e necessidade de tratamentos médicos não disponíveis no sistema prisional. Laudos médicos indicam que o condenado apresenta senilidade avançada e limitações físicas que exigem acompanhamento especializado. O caso segue agora para a apreciação do Tribunal de Justiça da Paraíba.